Olá, meu nome é Regione Maciel, estou fazendo a apresentação da aula cujo tema é Governos na Roma Antiga. As especificações dessa aula têm como habilidade caracterizar o processo de formação da Roma Antiga e suas configurações sociais e políticas nos períodos monárquico e republicano. Os objetivos é apresentar momentos importantes em alguns acontecimentos em cada período de governo. A unidade temática trabalho e formas de organização social e cultural. Área de conhecimento, senhores e servos no mundo antigo e no medieval, escravidão e trabalho livre em diferentes temporalidades e espaços, Roma Antiga, Europa medieval e África. Nós temos como tópicos aqui 3 tópicos para trabalhar sobre esse tema aqui. O primeiro tópico é a monarquia, o segundo tópico é a república e o terceiro é o império. Na monarquia, esse período de governo durou de 753 a 509 a.C. e tiveram aí 7 reis durante esse período aí. E a forma de governo aqui é uma forma de governo que vai se repetir nos 3 aqui, que é o rei e o senado, e o rei ele é assessorado então pelo senado e pelas assembleias que acontecem. Existem 2 etnias predominantes nesses períodos aqui, que é exatamente o latim e o etrusco. Nesse período da monarquia, as principais classes sociais desse período aqui são conhecidas como patrícios, plebeus, clientes e escravos, né? Sendo que os patrícios aqui eles são os grandes proprietários de terra, os grandes latifundiários e a aristocracia de Roma, né? Os plebeus são aqueles pequenos proprietários, os clientes são os homens livres, mas que não têm posses, né? E os escravos aí que chegam a essa condição por causa de conquistas, né? Ou por causa de dívidas, né? Então essas são as formas aí predominantes aí para se ter escravo ou para se tornar escravo, ou por causa de conquistas territoriais, batalhas, né? Como espólio de guerra. As pessoas vencidas, né, conquistadas, se tornavam escravos, ou por causa de dívidas contraídas, né? Então, essas classes sociais aqui, elas são encontradas nos 3 períodos aí da monarquia, da república e do império. Os 4 primeiros reis aqui são de origem latinas, né? A sua etnia aqui predominante aqui nos 4 primeiros reis aqui é de origem latina e eles tinham o apoio do Senado, e os 3 últimos eram de origem ou de etnia etrusca, né? O último rei aí, ele é conhecido como Tarquínio, o Soberbo. Esse vai ser destituído, né, pelo Senado, de maioria latina, né? A maioria do Senado era latina, e dando origem aí, então, nesse período, à República. Então, o período da República ele vai durar de 509 a.C. a 27 a.C. E a forma de governo era composta pelo Senado, pela Assembleia, e agora entra uma outra forma de estrutura de governo, né? Que é a magistratura. Quem são os magistrados desse período aqui? Os magistrados aqui é composto pelo cônsul, pelo pretor, pelo edil e o censor e o questor, né? O cônsul são dois, né? Que um atua dentro do Senado e outro atua no Exército, representando aí o governo, e outro representando aí o poder militar da época. O pretor é aquele que aplica e executa as leis que são elaboradas pelo Senado, é uma espécie de polícia da época, né? Ele quem vai aplicar e vai executar as leis. Nós temos também aí o edil, que é o administrador público, né? Ele ajuda a administrar a república, né? É uma espécie de vereador, de prefeito, algo desse tipo. O censor é o recenseador, né? Ele faz os recenseamentos, é uma espécie de IBGE da época, que vai pesquisar, que vai levantar dados a respeito da população, de como eles vivem, o que eles fazem, o que eles produzem, de onde vêm os seus recursos, enfim. E nós temos por último aí então o questor, que é aquele que é o cobrador de impostos, que hoje seria aí a nossa Receita Federal, o leão, né? Aquele que vai aplicar as multas, que vai cobrar
os impostos. No período também da República, nós temos aí uma corrida expansionista de território, né? Esse período aí que Roma dá início ao movimento de expansão, e esse movimento é conhecido por duas formas, né? A expansão interna, né, que ocupa toda a Península Itálica, e também a expansão externa, né, que é a luta pelo controle do Mediterrâneo contra Cartago. Isso vai gerar aí alguns problemas provocado por duas classes sociais, na verdade, né? As classes sociais aqui são os patrícios, né, e os plebeus, né? Isso aqui irá trazer problema para a administração pública aqui, porque conforme os territórios vão se expandindo, essa classe de patrícios aqui, como grandes aristocratas aqui e latifundiários aqui, eles vão dominar o mercado aí, trazendo problemas aí para a classe dos plebeus. E aí nós vamos ter aí então a instalação do primeiro triunvirato com Júlio César. Júlio César que vai dar a ideia do primeiro triunvirato em 59 a.C. e ele vai fazer aí um acordo, uma aliança, né, com Pompeu e Crasso, né, e eles criam então o primeiro triunvirato a fim de resolver esse problema dos plebeus, né, que não é algo fácil de se resolver, aí, como nós vamos perceber. Então Crasso, ele, para tentar resolver esse problema dos plebeus, ele sai em busca de expansão territorial por meio da força, né? Acabando aí morrendo na batalha na Síria, né? Ele acaba perdendo aí a sua vida nessa batalha. E Júlio César, ele parte para a Gália, então, com o mesmo objetivo de expansão territorial, em uma campanha que dura aí 10 anos aí, e que acaba também consumindo muitos recursos, né, do governo central. Então, diante dessa situação aí, desses gastos de Júlio César aí com a sua campanha na Gália, Pompeu, juntamente com o Senado, vai enviar uma carta para Júlio César, mandando, né, que ele abandone essa campanha aí, essa guerra, e volte para Roma, e ele se recusa a retornar sem conquistar a Gália, né? E isso vai dar a chance para Pompeu que ele precisava, a chance, juntamente com o Senado, de declarar Júlio César um traidor, né? A frase de Júlio César nesse momento aí é de que a sorte está lançada, né? O que ele responde aí para o Senado e para Pompeu, né? A sorte está lançada. A sorte está lançada. Como eu citei há pouco, em 55 a.C., Crasso ele morre na batalha de Carrás, na Síria, e acaba aí perdendo a sua vida. E aí então só ficam dois triunviratos, que é Júlio César e Pompeu. Depois de Júlio César conquistar a Gália, ele volta com o seu exército para conquistar Roma, quando Pompeu soube que Júlio César estava aí com o seu exército marchando em direção a Roma, quase às portas de Roma. O que ele faz? Ele fugiu, né? Ele foge de Roma, dando início aí às guerras civis e acabando aí com a morte de Pompeu e dos senadores, quando Júlio César ele se intitula, né, ditador perpétuo. Então ele passa a realizar várias reformas a fim de beneficiar os plebeus e vai organizar o Senado, né? É um erro que Júlio César comete aí ao tentar organizar o Senado, porque o Senado ele vai, por sua vez, aí acabar traindo, né? Vai acabar matando Júlio César, pondo um fim, então, aí no primeiro triunvirato. E aí, lá em 43 a.C., nós vamos ter início ao segundo triunvirato, né? E esse segundo triunvirato vai ter como seus organizadores aí, nas divisões aí das terras aí, dos territórios, aí nós vamos ter Otaviano ou Otávio, dependendo da literatura que você lê, Marco Antônio e Lépido, né? Eles vão dar início ao segundo triunvirato. Acontece uma divisão da República em 3 regiões, né? E cada um ficou com um território para administrar. Marco Antônio ele entra em guerra então com Lépido e termina por derrotá-lo no norte da África. Ele acaba se envolvendo com Cleópatra e deixa de enviar suprimentos para a sede da República em Roma, fazendo com que Otaviano ou Otávio entre em guerra com ele. Marco Antônio acaba se suicidando juntamente com Cleópatra. E o que nós temos aí agora, então, nós temos aí com Otaviano ou Otávio o início do Império,
né? Nós temos aí o primeiro imperador de Roma aqui, e isso vai acontecer de 27 a.C., esse modelo de governo, até 476, quando tem o declínio aí do Império Romano, principalmente no Oriente, né? Otaviano, então, que era sobrinho de Júlio César, se torna o único triunvirato. Diferentemente agora do seu tio Júlio César, ele vai acabar com a república, né? E vai estabelecer aí então o império. E ele vai se declarar um Deus. Disse Otaviano, ou Otávio, eu sou Deus. Eu sou Deus. Seu nome aí ele vai se chamar Deus, né? Vai se intitular divino, e ele vai aí criar algumas coisas a partir dessa sua divindade, né? Algumas estratégias para resolver o problema que aconteceu lá atrás no final da monarquia, que é a paz, né? A pax, e o pão e circo. Isso vai trazer um problema para uma nova classe social que vai surgir aí em Roma, que já está surgindo, né? E agora ele vai começar a aparecer com mais força aí dentro dos territórios romanos aí, já há algum tempo que vai surgindo. E aí o Otávio, né? Ele vai se intitular então aí agora, a partir de agora ele passa a se chamar Otávio, Otaviano Augusto, né? Augusto significa divino. E ele implanta então aí a política da Pax Romana, ou seja, a paz romana. O objetivo dessa Pax Romana, entre outras coisas, era também amenizar aí os conflitos com os povos chamados bárbaros, né? Que vinham do leste europeu e começavam a invadir o território do império aí, né? E para diminuir aí também essa expansão pela força aí, ele cria aí também, para poder agora apaziguar as coisas dentro do império, principalmente ali em Roma, a política de pão e circo. O objetivo é criar entretenimento, né? Distribuir pão para as pessoas a fim de distraí-las, né, com o entretenimento, muito pouco parecido aqui com algumas políticas que surgem por aí, tipo bolsa, né, bolsa disso, bolsa daquilo, algo nesse sentido aí para distrair a população. O que surge nesse momento aí, nesse período aí da República também, do Império, perdão, é o cristianismo, né? O cristianismo vai surgir aí no período imperial, e esse surgimento aí vai trazer algumas consequências e algumas mudanças, né, de política aí e de tratamento de pessoas aí, principalmente para os cristãos aí. O surgimento do cristianismo gera problemas para as autoridades, sobretudo a autoridade imperial, que se considerava um deus, né? Ele se considerava um deus, e isso vai trazer problema por causa que o cristianismo, né, ele é monoteísta. Então o cristianismo, ou o cristão, ele nunca ia adorar o imperador. Isso vai gerar problemas para essa nova classe de pessoas que surgem em Roma aí com o imperador Nero, né? O imperador Nero, ele vai dar início à perseguição a essa classe de pessoas, né, esses cristãos, e por negar, né, a divindade do imperador, acaba sendo perseguido, e que dá início aí a essa perseguição é justamente esse imperador que não batia muito bem da cachola, e dizem alguns historiadores que a maioria dos imperadores, nenhum deles batia muito bem da cabeça, porque o poder sobe para a cabeça, né? E Nero, ele governa de 54 a 68, e no ano 64, depois de Cristo, ele vai atribuir aos cristãos o incêndio de Roma, né, que supostamente o próprio imperador teria provocado esse incêndio, né? Alguns historiadores atribuem ao próprio Nero esse incêndio, né? Não há uma definição aí com certeza, mas alguns atribuem a ele, eu também atribuo a ele. São os cristãos que iriam provar da política, então, do pão e circo, sobretudo do circo. A política de pão e circo é, como eu falei, aquela política que dá para as pessoas pão, para eles não reclamarem da falta de alimento, e dá para eles também entretenimento, dá para eles diversão. E qual que era a diversão do pão e circo? Pão e circo, pão, alimento, e circo, a distração. A distração era o quê? Eram os coliseus, eram as arenas, eram os gladiadores, eram leões devorando pessoas, de quem os cristianismos iriam provar
dessa política aí, principalmente a partir do imperador Nero, né? Mas aí lá no século IV, perdão, nós vamos ter aí o início do fim das perseguições, né? Em 313 d.C., o imperador Constantino, que governou de 303 a 337, vai assinar, juntamente com Licínio, em Milão, um documento chamado Edito de Milão, que põe fim à perseguição, promovendo liberdade de culto aos cristãos, né? Muito embora 2 anos antes, Galério, no seu leito de morte, assina um edito de tolerância aos cristãos, né? E o imperador Teodósio, ele assina o Edito de Tessalônica, que torna o cristianismo a religião oficial do império, né? A religião do império. Nesse período aqui, já estamos aí no final do quarto século, no final do quinto século, o Império Romano ele começa a entrar em declínio, né? Ele começa a entrar em crise. E uma das coisas que vão provocar aí o fim do Império é a falta de escravos, né? Por conta da expansão e da perca de território do Império Romano, a falência econômica, a desorganização do exército e a recessão bárbara, né? Os bárbaros começam a invadir os territórios do Império ali, e Roma, principalmente no Oriente, começa a ter um declínio, né? A partir do Oriente eles começam a ter um declínio daquele império que eles queriam que durasse para sempre, eternamente, e aí nós começamos a perceber então o declínio ali, principalmente da Europa, ali na Europa, o Império Romano deixando de ser aquela potência que foi outrora, né? Essa é a nossa aula, espero que você tenha gostado e que você possa ter colhido bons conhecimentos, né, boas informações e tirado algumas dúvidas que possa servir de motivo para você continuar estudando e pesquisando sobre o assunto. Um abraço e até mais.